Boa noite, membros da mesa diretora, senhores vereadores, plateia presente. Boa noite. Boa noite. Observado o horário regimental e constatado o quórum legal, em nome do povo pratiano e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Pratânia. Solicito ao primeiro secretário, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, que verifique a presença dos membros dessa Casa, procedendo à chamada nominal dos senhores vereadores, por ordem alfabética, conforme assinaturas lançadas no livro de presença. Boa noite, presidente, senhores vereadores e plateia presente. Os nobres vereadores devem responder a palavra presente após eu dizer o nome de cada um dos senhores. Excelentíssimo senhor vereador Custódio Fávero. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Davi Pires Batista. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Gilberto Antônio Vieira da Maia. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Josimar Antônio Aníbal. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Lucas de Oliveira. Presente. Excelentíssima senhora vereadora Maria Helena Recucci Quesada. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Nelson de Oliveira. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Odair José Polino. Presente. E excelentíssimo senhor vereador Osmir José Félix. Presente. Constatada a presença de todos os membros desta Casa, iniciamos esta sessão com a discussão da ata da segunda sessão ordinária de 2015, realizada no dia 23 de fevereiro. Os vereadores que desejarem podem fazer o uso da palavra. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Matéria do expediente. Indicação número 10/2015, de autoria do nobre vereador Custódio Fávero. Indico ao prefeito municipal que entre em contato com o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, solicitando a instalação de um guarda-reio na rodovia João Melão, nas proximidades do bairro Nova Prata. Em discussão, a indicação número 10/2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação número 011/2015, de autoria do nobre vereador Nelson de Oliveira. Indico ao prefeito municipal a instalação de um parque infantil no bairro Nova Prata. Em discussão, a indicação número 11/2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação número 12/2015, de autoria da nobre vereadora Maria Helena Recucci Quesada. Indico ao prefeito municipal a construção de uma pista de skate no bairro Pratinha. Indicação número 12/2015. Desculpa. Em discussão, a indicação número 12/2015. Pela ordem. Com a palavra. Primeiramente, uma boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a vereadora Maria pelo senso crítico. É uma indicação de elevada importância. Aqui em Pratânia já tem uma pista de skate. E por que não se lembrar da Pratinha e também construir uma lá? Então, se possível, gostaria de juntar forças e assinar juntos essa indicação. Muito obrigado. Pela ordem. Com a palavra. Gostaria de parabenizar a nobre vereadora, pois é uma atitude de muita dedicação e respeito ao povo da Pratinha, que merece esse respeito. Eu gostaria de poder subscrever junto com a nobre vereadora. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação número 13/2015, de autoria dos nobres vereadores Custódio Fávero, Gilberto Antônio Vieira da Maia, Odair José Polido e Nelson de Oliveira Souza. Indicam ao prefeito municipal de Pratânia, Roque Júnior, nomes para compor o projeto de lei complementar
sobre a oficialização dos bairros do município de Pratânia para os fins de recenseamento do IBGE. Em discussão, a indicação número 13/2015. Pela ordem. Com a palavra. Eu gostaria de fazer um breve comentário em relação a essa indicação, que, no meu ponto de vista, é desnecessária uma indicação como essa, nobre presidente, quando o projeto já foi encaminhado para esta casa, já conversamos com o prefeito em relação ao projeto que quer denominar os bairros para fins de conhecimento do IBGE, e essa casa não aprovou, porque nós oficializamos o prefeito para que ele fizesse algumas mudanças no projeto, ele não mudou. Na verdade, ele queria mudar o projeto sem necessidade, que era só para fins de conhecimento do IBGE. E eu fico triste em relação aos vereadores que dão apoio ao prefeito nessa casa, porque é uma indicação desnecessária, e vocês sabem disso, porque são nomes que nenhum cidadão terá o conhecimento, porque é para fins estatísticos do IBGE. É só para o conhecimento do IBGE e não da população. E não teria necessidade do prefeito mudar esse projeto em relação aos nomes, e sim a parte física, para que o IBGE tenha um melhor desenvolvimento, um melhor trabalho no município. Obrigado, presidente. Ótimo, presidente. Com a palavra. Eu, como não estava aqui, eu pediria para assinar junto essa indicação, que o meu nome não está apontando aqui, tá? Muito obrigado. Pela ordem. Em votação. Pela ordem. Com a palavra. Desculpe. Com a palavra. Boa noite, senhores vereadores, vereador presidente, prazer presente. Todo homem público se sente feliz e satisfeito com a casa do povo, com a permanência do povo. E principalmente hoje, posso dizer assim, com o futuro desse país que se encontra aqui. Parabéns a todos e sucesso nos objetivos de vocês. Sobre a indicação a respeito desse projeto, foi enviado um ofício do senhor prefeito retirando o projeto da casa, né? Certo? Sim. E lá em conversa com os vereadores, os 4 vereadores, eu até pediria depois para o Nobre que está fazendo a filmagem da sessão, que filmasse esse mapa aqui. Posso falar? Continuar? Fique à vontade. Obrigado. Que na verdade o que existe é o seguinte: o nome que foi dado não é mudança dos bairros, são perímetros. Sim. E o IBGE ele não reconhece nome de bairro. Por exemplo, então, você vai colocar qual é a mudança do primeiro bairro, você colocar uma homenagem a alguma pessoa aqui de Pratânia, que tinha sido, por exemplo, da creche. Então você coloca perímetro 4, que envolve os bairros Jardim Nova Prata, que envolve perímetro 3, que envolve Jardim Paulista, Jardim Planalto. Então, só para efeito de conhecimento, eu gostaria de dizer que não muda os bairros. O IBGE, quando ele vem fazer o censo, ele reconhece só o perímetro. Por exemplo, tem empreendimento que está para sair, está começando o estudo, já solicitaram diretriz, de saneamento, tudo, fora, depois da pista. Então aquilo lá seria encaixado no perímetro 3. Mas o bairro continuaria em centro. Então, o que nós pensamos? Em homenagear algumas pessoas de Pratânia que já se foram, colocando o nome desse perímetro, que a gente considerou justo. Pessoas que já faleceram, que trabalharam para Prata, que lutou para que esse município tivesse sucesso. Então essa foi a razão da nossa solicitação.
Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Havendo empate, cabe ao presidente o voto de desempate. Meu voto é pela rejeição da indicação, pelos fundamentos expostos nas discussões. Proclamo o resultado. Rejeitado por maioria. Votaram contra os nobres vereadores Davi Pires Batista, Josimar Antônio Aníbal, Lucas de Oliveira, Maria Helena Ricucci Quesada e eu, presidente, com o voto de desempate. Indicação número 14/2015, de autoria do nobre vereador Osmir José Félix. Indica ao prefeito municipal a implantação de uma academia ao ar livre na Praça Juca Vieira. Em discussão, a indicação número 14/2015. Pela ordem. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, eu também gostaria de opinar que essa indicação seja prejudicada, porque a área da Praça Juca Vieira pertence à Cúria. Ela não é de propriedade do município. Então eu gostaria que isso fosse revisto e que fosse entregue ao responsável pela Cúria, que é o bispo. Porque a prefeitura não tem interferência sobre a Praça Juca Vieira. Só a Cúria. Muito obrigado. Com a palavra. Quero aqui parabenizar o nobre vereador e presidente desta casa, Osmir, pela indicação. Só para entrar um pouquinho no mérito da questão, é só uma indicação, tá? O nobre vereador e presidente está indicando para o prefeito a necessidade da construção de uma academia ao ar livre, assim como na indicação número 10 do nobre vereador Custódio Fábio, ele indica para o prefeito para entrar em contato com o DR para fazer um guarda-rei na rodovia João Meló. Então, o nobre vereador e presidente está indicando para o prefeito, ele não pode obrigar o prefeito a fazer. Então, o prefeito que entre em contato com a Cúria, que entre em contato com a igreja e que veja a possibilidade de fazer. Só para complementar a minha palavra, é importante salientar que cada R$1 investido em esporte é R$2 que a gente acaba economizando em saúde. Então, por isso eu quero aqui elevar os meus votos de estima com o nobre presidente e, se possível, gostaria de subscrever essa indicação juntamente com você. Com certeza. Muito obrigado. Pela ordem. Com a palavra. Só para complementar, então, eu poderia fizesse uma ratificação na indicação número 14, porque aqui está pedindo a implantação de uma academia ao executivo. Então, poderia dizer que solicito ao senhor prefeito que entre em contato com a Cúria para a liberação da área para a implantação da. Eu acho também que o esporte é de fundamental importância para todos. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação número 15/2015, de autoria do nobre vereador Davi Pires Batista. Indica ao prefeito municipal a possibilidade de realizar a pintura do centro de eventos Gilberto Adrien, no município de Pratânia. Em discussão, a indicação número 15/2015. Pela ordem. Com a palavra. Também gostaria de subscrever essa indicação, se possível, que também recebi algumas reclamações da população que utiliza o centro de eventos, que faz festa no centro de eventos e que se encontra em um estado ruim, um estado que sempre está sujo, a pintura está acabada, se encontram ratos, baratas. Então, não só a pintura, mas, se possível, também fizesse uma reforma, melhorasse o centro de eventos, mas a pintura já é um bom começo. Então, gostaria de assinar junto, se possível. Será um prazer, nobre vereador. Muito obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 3/2015, de autoria dos nobres vereadores Davi Pires Batista, Lucas de Oliveira e Osmir José Félix. Requeremos à mesa, nos termos regimentais
que seja oficiado ao Poder Executivo na pessoa do prefeito municipal, para que encaminhe ao Poder Legislativo cópia integral do processo de licitação carta convite número 1/2015, para a contratação da empresa para prestação de serviços de apresentações musicais de banda e DJ, serviços de segurança, locação de banheiros químicos, som e iluminação para a realização do evento do Carnaval de 2015. Em discussão, o requerimento número 3/2015. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso número 01/2015. Os vereadores Davi Pires Batista, Lucas de Oliveira, Osmir José Félix, Maria Helena Recucci Quesada, Josimar Antônio Aníbal, Custódio Fábio, Gilberto Vieira da Maia, perdão, Nelson de Oliveira Souza e Odair José Toledo. A moção de aplausos à direção, professores, coordenadores, funcionários, alunos e pais e alunos da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Justo Salvador, de Pratânia, pelo excelente desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, o IDESP 2014. Eu vou ler na íntegra a moção de aplausos para os estudantes que estão presentes e os nobres vereadores. Senhores vereadores, o IDESP, Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, é um indicador de qualidade das redes iniciais, de 1º a 5º anos, e finais 6º a 9º anos do ensino fundamental e do ensino médio na avaliação de qualidade das escolas feita pelo IDESP. Consideraram-se 2 critérios complementares: o desempenho dos alunos nos exames do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP, e o fluxo escolar, o IDESP, e o fluxo escolar. O IDESP tem o papel de dialogar com a escola, fornecendo um diagnóstico de sua qualidade, apontando os pontos em que precisa melhorar e sinalizando sua evolução ano a ano. As metas por escola se constituem num instrumento de melhoria da qualidade do ensino nas séries iniciais de 1º a 5º anos e finais 6º a 9º anos do ensino fundamental e do ensino médio. As metas por escola, estabelecidas a partir dos critérios objetivos e transparentes, servem como um guia para que os professores, gestores escolares, pais de alunos e a comunidade acompanham a evolução das escolas no aprimoramento da qualidade de ensino. A Escola Estadual Professora Maria Aparecida Justo Salvador, pertencente à diretoria de ensino de Botucatu, é a nossa única escola da rede estadual de ensino. Obteve um excelente desempenho no IDESP de 2014, superando a sua meta pelo 3º ano consecutivo. A diretora da escola, Maria Vitória Cagnon, reconhece novamente que o mérito é da escola como um todo. O comprometimento da direção, da coordenação, do corpo docente, dos alunos e dos funcionários foi fundamental para chegarmos a esse resultado, citou Maria Vitória. E estes vereadores não poderiam deixar de parabenizar a Escola Estadual Professora Maria Aparecida Justo Salvador, do município de Pratânia, pelo excelente desempenho no último IDESP. Assim, ante o exposto, propomos à mesa, na forma regimental e consultado o egrégio plenário, que na pauta dos trabalhos da Câmara Municipal de Pratânia seja inserida esta moção de aplauso à direção, à coordenação, professores, funcionários, alunos e pais de alunos da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Justo Salvador, pelo excelente desempenho no IDESP de 2014, superando a sua meta pelo 3º ano consecutivo. Propomos ainda, com as formalidades legais, o encaminhamento de cópia da presente moção à diretora da Escola Estadual Professora Maria Aparecida Justo Salvador, para a professora Maria Vitória Cagnon.
plenário do VAR Correia Barbosa, 4 de março de 2015. Nos termos do artigo 77 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, a moção de aplauso número 01/2015 fica incluída automaticamente na ordem do dia da quarta sessão ordinária de 2015. Prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2012, parecer prévio do Tribunal de Contas TC número 20, 2088/26/2012. O parecer prévio do Tribunal de Contas referente à prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2012. TC número 2088/026/2012. Encaminha as comissões de Finanças e Orçamentos para análise e emissão de parecer. Projeto de Lei Complementar número 2/2015, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Complementar Municipal número 44/2015, de 24 de maio de 2005. E alterações trazidas pela Lei Complementar número 47, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa dos cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal de Pratânia e da outras providências. O projeto de lei complementar número 02/2015 encaminha as comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Projeto de Lei Complementar número 3/2015, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei Complementar Municipal número 44/2005, de 24 de maio de 2005. E alterações trazidas pela Lei Complementar número 47, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa dos cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal de Pratânia e da outras providências. O projeto de lei complementar número 03/2015 encaminha as comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Não havendo outros assuntos a serem tratados na matéria do expediente, suspendo esta sessão por 5 minutos para que a Comissão de Finanças e Orçamentos analise a prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2012 e o parecer prévio do Tribunal de Contas. Havendo quórum legal, declaro reaberta esta terceira sessão ordinária. Ordem do dia. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável à aprovação das contas municipais do Poder Executivo, referente ao exercício de 2012, TC número 2088/026/2012. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos favorável à aprovação das contas municipais do Poder Executivo, referente ao exercício de 2012, TC número 2088/026/2012. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2012. Em discussão, a prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2012. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Esgotada a matéria da ordem do dia, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, conceda a palavra aos nobres vereadores para suas manifestações pessoais. Pela ordem. Com a palavra. Boa noite à mesa. Boa noite. Demais vereadores, plateia presente.
os alunos, funcionários, professores. Eu estou aqui vendo a Lucimaria e a Adriana. Não sei se tem mais professores aí. A Adriana precisou subir, né, para falar. E quero aproveitar aqui para reforçar os aplausos e os parabéns pelo desempenho de vocês no ano passado. Obrigada. Só quero aqui lembrar que Pratânia ontem foi destaque na TV Tem, no programa Teodoro Sampaio. TV Bandeirantes. Fazendo uma matéria aqui em Pratânia, na Casa do Tinoco, onde o Brasil foi matéria nacional. Eu acho que quase que em todas as partes do Brasil deu para conhecer mais Pratânia. Isso é muito importante para nós, para todos nós. Também quero lembrar aqui que dia 12 e 13, em um convênio que a TV tem e a Prefeitura, vai ter a campanha Cidade Limpa. Então, quem está aqui pode passar para os seus vizinhos, aproveita a oportunidade para limpar os seus quintais, pôr na rua, e vai ser tirado tudo que não é mais útil. E ao Cadastro Ambiental Rural, quem enquadrar, só lembrar que o prazo é dia 5 de maio. Só. Com a palavra. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença da ex-vereadora Dona Ana. Muito obrigado por comparecer. Ao ex-vereador também Ernesto Haberland. Agradeço a presença, viu? Também aqui quero reforçar os aplausos, a moção de aplausos. Agradecer a Escola Estadual pela presença, agradecer a todos os alunos que estão aqui presentes, agradecer a professora Lucimaria, a vice-diretora Dona Adriana, que estava aqui, precisou sair, e também agradecer a Dona Vitória e todos os funcionários, toda a parte da secretaria, a Dona Vitória, diretora da escola, que a gente sabe que gestão escolar, quando a gente fala em gestão escolar, o nome, uma palavra que é a palavra-chave é todos. Então é a contribuição de todos, contribuição da diretoria, da secretaria, do corpo docente e dos alunos, dos funcionários, desde a limpeza até a merendeira. Então é o que a gente vê na Escola Estadual de Pratânia, uma cooperação de todos e que faz essa gestão escolar andar no caminho certo. Claro que não é tudo perfeito. Tem uma frase que diz que o animal, quando ele está satisfeito, ele dorme. E eu tenho certeza que a Escola Estadual não está satisfeita ainda, que ela alcança e quer alcançar voos mais altos. Eu tenho certeza disso. E então é só orgulho. Eu tenho orgulho de ter uma escola estadual tão bem administrada como essa escola aqui, a professora Maria Aparecida Jus Salvador. Agora mudando um pouco, queria fazer uma pergunta para o líder do prefeito na Câmara, Gilberto Antônio Vieira da Maia. Só se você tem alguma novidade em relação ao aumento salarial desse ano, se você conversou com o prefeito essa semana, você ou outros vereadores, confesso que eu não conversei, não tenho essa abertura com o senhor prefeito. Se tem alguma novidade, se o prefeito refrescou a cabeça, se ele refez as contas, pode me responder? Qual a palavra? Caro vereador, números não tem ainda, mas está bem próximo de chegar. A gente teve reunido sim, estamos lutando, batalhando muito para que seja um aumento aí digno dos funcionários, porque os funcionários é o tudo, a prefeitura, o estado, a União. Então eu tenho certeza que ele vai chegar no número que a prefeitura pode chegar. Se por falta de luta nossa, não é. Tenho certeza que o que ele puder dar, ele vai repassar aos funcionários, que muito merece. Posso continuar? Pode ir, com a palavra. Só para complementar, agradeço pela resposta, viu?
Então o prefeito vai melhorar esses números, dos 6,22%. Eu imagino que, pelas palavras do líder prefeito na Câmara, o prefeito Roque Júnior vai melhorar os números, porque se ele fazendo uma economia, tanto na parte dos contratos, dos cargos de comissão, na parte jurídica mesmo, que a gente já citou na sessão passada, que a Prefeitura gastou o ano passado R$150 mil com assessoria jurídica, com advogado, sendo que triplicou esse número. Na gestão do ex-prefeito, o gasto era de 50 mil, então agora a Prefeitura gasta mais com advogado, gasta 3 vezes mais, gasta mais com cargos em comissões, gasta mais com coisas fúteis. Por exemplo, aquele projeto do turismo, que esse projeto que o prefeito fez visa uma assessoria do turismo, sendo que não há necessidade, porque o diretor de turismo ele já é pago para isso, ele recebe um salário fixo para isso da Prefeitura Municipal, para fazer assessoria técnica para a Prefeitura. E esse contrato foi, se eu não estou enganado, mais de R$50 mil, que a gente ainda não viu retorno para o município. Então, se o prefeito conseguir economizar, se o prefeito decidir economizar, ele consegue dar um aumento melhor. Por enquanto, em minhas palavras. Muito obrigado. Lógico. Com a palavra. Eu também não poderia deixar de parabenizar as professoras, alunos e diretores. Eu acho que é muito importante e eu me sinto orgulhoso por isso. Agora, quanto a... Fico também muito contente por Pratânia ter sido reconhecida no Estado, e quase mais do que o Estado, o Brasil inteiro quase, por essa... através da Bandeirantes, que eu fico muito orgulhoso, porque essa indicação na Câmara, quando eu fiz, eu fui muito criticado. Hoje, Pratânia, você vê quanta gente que vem de fora para ver nosso município e está levando o nome de Pratânia para fora aí. Então, isso seria minhas palavras. Parabéns, professores, diretores, mais uma vez, e continue assim, viu? Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Eu não poderia deixar de agradecer a presença da ex-nobre vereadora Dona Ana, do senhor Ernesto, pela presença nessa casa. Gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, aos alunos da Escola Justo Salvador, que, junto com a direção, os professores, os funcionários, deram esse resultado para o nosso município, né? Que é de muito orgulho. Vocês são o futuro do nosso Brasil, né? Então eu estou muito feliz, apesar de eu conhecer todos vocês, são meus amigos, eu agradeço de coração o esforço que vocês têm tido, levando o nome da escola pela 3ª vez consecutiva, né, pelo IDESP, Índice de Aprovação do Estado. Eu gostaria de agradecer a professora Maria, a Adriana, e os demais professores que estiverem aí, eu não vi. Professor Leite. Professor Leite, muito obrigado pela presença, professor. Eu gostaria de fazer um breve comentário de um levantamento que a gente fez em relação à saúde, porque o prefeito diz que teve um aumento, que ele investiu mais na saúde. Pelo que a gente estava observando aqui, é dinheiro que se vai e resultado que falta. Ele disse que investiu, por lei tem que investir 15% da arrecadação do município. Ele diz que está investindo em torno de 25%. Desses investimentos, 50% é com o pessoal, são com os cargos da saúde. Com a manutenção de veículo, são 6%, no valor de R$ 116.238,27. Material hospitalar e odontológico, apenas 3,93%, correto? No valor de R$ 73.169. Medicamentos, apenas 9%, totalizando o valor de R$ 167.830,56.
E o que me chamou a atenção também foi o gasto com a manutenção do Departamento de Saúde no geral. Limpeza, conservação do prédio, material de escritório, cozinha, manutenção de equipamentos, serviços bancários, no valor de R$ 960.279,87, 51,56%. Então, aumentou os gastos, mas a gente não viu o resultado para a nossa população. Em relação à cidade limpa, estava mais do que na hora, diante de tantas reclamações, tantas pressões que algumas pessoas se sentiram acuadas devido à informação que elas estavam tendo do funcionário que é direcionado pela prefeitura em relação à cobrança, até em dizer que ia cobrar multa desse cidadão. Então estava mais do que na hora da prefeitura procurar um projeto social para limpar o município, limpar o que era de competência da prefeitura, né? Porque a gente vê que eles cobram do povo, mas o posto de saúde, nós passamos semana retrasada, tinha entulhos na calçada. O povo vai ser multado e o prefeito vai ser multado. Agora eu gostaria de indagar o nobre vereador Nelson de Oliveira. Nobre vereador, eu gostaria que o senhor me dissesse, ou se o senhor sabe, o significado da palavra estelionato. Eu vou dizer para o senhor o porquê eu estou dizendo isso. A sessão anterior, o senhor não esteve presente, o senhor estava a trabalho em São Paulo. No dia seguinte, o senhor trouxe um atestado médico, correto? E mais, no próximo dia, o senhor protocolou um documento nessa Casa de Leis, um requerimento, para que não fosse descontado os 50% do salário do senhor. Vou explicar para vocês por que 50%. A Câmara tem 2 vezes sessão no mês. Então, se perder uma, tem que descontar metade do salário. Todos nós, vereadores, sabemos que está dentro do regimento interno, que caso você só será ressarcido após essa falta, caso comprove problema de saúde até 1º grau, com você ou com algum parente de 1º grau. Mas o nobre vereador, infelizmente, tomou uma atitude, nobre vereador, que eu acho lamentável, porque o nobre vereador protocolou um requerimento aonde nas primeiras frases o nobre vereador assume que estava trabalhando e no final do requerimento o nobre vereador disse que tinha o atestado para comprovar que não estava bem. O presidente desta casa, que não pode responder por falhas de outros vereadores, não seria justo ele responder por erros de outros, porque o Tribunal de Contas fiscaliza e com certeza será apontado isso na fiscalização. Ele, por obrigação e fazendo cumprir as leis, precisou tomar atitude. Ele oficiou o médico que deu o atestado médico ao nobre vereador e eu vou ler na íntegra para vocês. Se me permitirem, eu vou sentar, que eu estou com a vista meio ruim. Posso, nobre presidente? Fique à vontade. Dr. José Renato de Castro. Declaro para os devidos fins, conforme solicitado pela Câmara Municipal de Pratânia, que atendi o funcionário Nelson de Oliveira Souza no dia 24 de 2 de 2015, pela manhã, referindo que já não estava bem desde o dia anterior e solicitando o atestado médico referente ao dia anterior e ao presente dia. Apesar de não ser um procedimento usual na ocasião, eu levei em conta a idoneidade do paciente, o qual já conheço e já atendi por diversas vezes, e forneci o atestado médico em questão, me baseando apenas na situação clínica do paciente,
que era compatível com o tal afastamento. Vale ressaltar que não cabe ao médico investigar se o paciente trabalhou no dia anterior ou se ele trabalhou no dia da consulta. Cabe ao médico avaliar o paciente clinicamente e avaliar a sua necessidade de repouso e indicá-lo através do atestado médico. Portanto, declaro que em momento algum agi com má fé. Declaro que apenas tentei ajudar o paciente que solicitou auxílio médico. Sem mais, atenciosamente, Dr. José Renato Castro. Como a gente conhece a índole do nobre, do especialista, médico Dr. José Renato, a gente sabe que ele não se sujeitaria a falsificar um documento, porque se ele estivesse mentindo, ele saberia que isso aqui seria um documento falso. Então, nobre vereador, eu lamento uma atitude dessa do senhor, colocando em risco a profissão de um médico, colocando em risco a moral de um presidente, o respeito diante da sociedade. Se ele não tomasse essa providência, qualquer funcionário que se sentisse lesado poderia prejudicá-lo por ele não tomar esse tipo de atitude. Eu digo uma coisa ao nobre vereador: é vergonhoso. Eu, no lugar do vereador, eu pediria a exoneração, eu fazia a renúncia do cargo, porque a justiça vai vir, o nobre vereador terá que responder, porque é dinheiro público. O nobre vereador sabia, não, o nobre vereador não recebeu o nobre vereador o pagamento. O nobre vereador sabia que não poderia receber esse salário. Assim como nós já várias vezes comentamos entre nós que no dia da sessão nem pensar em marcar compromisso em São Paulo, porque a gente sabe que tem o compromisso com o povo nessa Casa de Leis. Agora, eu não sei se o nobre vereador foi fazer hora extra, se era o horário normal de trabalho do nobre vereador, mas o nobre vereador deveria ter ido ao prefeito, falar com ele, para que ele ressarcisse esse prejuízo, ou até mesmo no hospital onde o senhor estava dentro de um hospital. Seria muito mais prático, muito mais justo o nobre vereador ter tomado uma outra tipo de atitude. Então, eu acho, no meu ponto de vista, o senhor não tem postura para defender o povo dessa forma, porque é dinheiro público, colocou em risco outras pessoas que são pessoas idôneas, que não fazem coisa errada, que a gente tem o conhecimento. Então eu fico me perguntando, hoje tem uma Câmara que fiscaliza, e no passado, que a Câmara era comandada pelo prefeito, o que eles faziam com o dinheiro público dessa casa? Hoje nós temos que prestar contas. Então eu apenas lamento, é vergonhoso vocês que estarem aqui vendo uma cena dessa, que para mim, isso, até onde a gente tem o conhecimento, caracteriza sim estelionato. Pegar o dinheiro público. O prefeito a gente já tem visto que faz isso de monte. Agora vereador dentro da Câmara e ainda aliado ao prefeito. Aonde nós vamos parar? A política já está em descrédito. Ninguém acredita em político mais. Mas se for ver uma atitude dessa, gente, aonde já se viu quantas pessoas estão suando aí para ganhar 800, 700 reais digno? Se faltou é descontado do pagamento. Muitas vezes vai no médico e não consegue atestado médico por ordem do prefeito. O vereador conseguiu. Mas como vocês viram, o médico é idôneo, foi justo, e ele fez a parte dele, que era avaliar ele clinicamente. E agora a justiça vai fazer a parte dela. Por enquanto, essas são as minhas palavras, não, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Eu queria fazer uma pergunta para o nobre colega, se ele sabe a hora que eu saí e a hora que eu cheguei.
Nobre vereador, esse não é o meu papel, saber o horário que o senhor saiu ou o senhor chegou, porque eu estou aqui para fiscalizar as atitudes do executivo, assim como o senhor, e o que tiver de errado dentro dessa casa, nós vamos levar ao conhecimento público, para o povo saber que tipo de político eles estão elegendo, para que na próxima não coloque esses sanguessugas dentro dos órgãos públicos. Para começar, ô vereador, eu saí daqui, era quase 5 horas da manhã. Essa criança não foi para fazer um cateterismo. Eu passei mal lá, fiquei... Vocês sabem quantos pacientes que é atendido dentro do Hospital das Clínicas por dia? É 3 mil pacientes. Eu tenho testemunho. Quando foi 4 horas da tarde, eu não sabia que ia ser feito esse cateterismo. E eu sabia que eu chegava aqui depois da meia-noite. Eu não consegui pegar um atestado, passar pelo médico e pegar um atestado lá. Eu não consegui, isso é explicação minha. Eu não consegui. Eu vim embora e falei, eu não estava bem mesmo. Lógico, eu saí 4 horas da manhã daqui, mais de 4 e pouquinho, mas assim, eu cheguei mais de meia-noite. Tá? E esse atestado, se eu cheguei mais de meia-noite, o saúde era fechado, eu não ia chegar de viagem e ir para São Manuel, para passar no médico. Apesar que também falei para a secretária de vocês, que ela sabe muito bem que não era um caso assim. E até deixei à disposição. Se for para descontar, sem problema. Ela está aí, ela é mulher de nome, ela pode até falar isso daí. Não sei porque vocês vão tumultuando tudo isso aí. Aí o que acontece? Ela pegou, o pagamento meu veio, mas eu não sabia, eu jamais sabia se ia ser descontado ou vai ser descontado, que eu acho que deve ser, porque a gente sabe qual que é o regimento do município, a gente sabe qual é o regimento do município, talvez a folha até estava feita. Eu estou esperando ela descontar. Não foi, eu não fiz com má intenção nada disso daí. Vocês sabem muito bem que eu não fiz com má intenção. Se ela chegar amanhã no pagamento que vem, porque a data aqui que pagaram eu não me lembro a data que eu fui lá, mas foi 2, 3 dias antes. Foi na segunda-feira passada que eu fui. Que dia que eu recebi? O pagamento estava pronto, agora eu sei lá. Ela falou que estavam vendo e eu, simplesmente peguei, mas por isso não, isso aí não vai ser problema não, pode descontar o meu pagamento, porque a gente nunca houve mal intenção com ninguém. Para quem me conhece minha idoneidade aqui, todo mundo sabe disso daí. A gente sabe que isso é descontado 50%, todo mundo sabe, ninguém falou nada disso daí para ela. Eu falei, não tem problema nenhum, se é lei, faça. Ela sabe disso, ela está aí do lado. A parte. É só isso, muito obrigado. Não, vereador, como o senhor mesmo disse, o senhor sabe que existe um regimento interno que tem que ser respeitado. E o senhor já estava em São Paulo, o senhor passou mal lá e não pegou o atestado lá. O senhor preferiu vir pegar em Pratânia. De alguma forma, o senhor sabe que existe um órgão superior que fiscaliza todas essas atitudes. E quem iria responder seria o nobre presidente por não ter tomado atitude e o médico. Mas para se precaver, porque querendo ou não, o nobre vereador sabe que não poderia ter recebido. O senhor saberia, o senhor mesmo disse aqui, sabe que não deveria ter recebido. A justiça fará o seu papel, e eu torno a dizer ao senhor que eu, no lugar do senhor, renunciaria. Porque é vergonhoso tomar uma atitude dessa. Boa noite a todos. Boa noite. Quero também reforçar os aplausos aos alunos, aos professores, às diretoras, a todos os funcionários da nossa escola estadual. É um orgulho ter uma escola que está sempre sendo uma das melhores do estado. A gente vê o empenho dos professores, da equipe toda, dos alunos, dos pais dos alunos. Então, eu também não poderia deixar de dar meus parabéns a vocês. Agora, nobre vereador Nelson de Oliveira, o senhor me deixou surpreso. O senhor disse que passou mal em São Paulo e mesmo assim veio dirigindo uma ambulância
veículo que o senhor estava em São Paulo aqui, e pegou no dia posterior um atestado e protocolou ainda um requerimento pedindo para não deixar de receber os 50%. Então o senhor só pensou no dinheiro. E agora, como o senhor disse, me pagaram, eu peguei, e se quiser descontar. Poxa, então é assim. Então, vamos fazer um exemplo. O ladrão vai e rouba uma casa. Aí depois pega ele e fala, eu devolvo. Devolvi, beleza. Nossa, que simples. Então se resolve assim? Bom incentivo que o senhor está dando para a sociedade. O senhor sabia muito bem que isso é um crime de estelionato. Eu autorizei o pagamento para o nobre colega, até apurar os fatos. Até então eu tinha que ouvir o parecer do médico para saber qual o motivo que levou ele a dar o atestado para o nobre colega, sendo que o nobre colega Gilberto Vieira anunciou na sessão anterior, pediu a palavra, dizendo que o nobre vereador estava a trabalho em São Paulo, que não chegaria a tempo. Então, o senhor, pela idade do senhor, como o senhor sempre falou aí, que teve várias placas de inauguração, como o senhor é um experiente na política, o senhor conhece o que é certo e o que é errado. O senhor conhece o que é uma boa fé e a má fé. O senhor conhece o que é ajudar e o que é roubar. E o que o senhor fez é um roubo aos cofres públicos. Então, nada mais justo do que responder por isso. E reforçando a palavra do nobre vereador Davi, eu, no lugar do senhor, eu sentiria envergonhado e pediria renúncia. Pois o senhor vai colocar os colegas, os nobres colegas do senhor que apoiam o prefeito em má situação, porque a gente vai abrir uma ceia. Então a gente vai ver também a atitude dos nobres colegas, se vai defender essa atitude do senhor ou se vai defender a população e o dinheiro público. Então, nada mais justo do que o senhor pagar pelo que o senhor fez. Agora, justificar que passou mal em São Paulo e não pôde ser atendido, mas veio dirigido de São Paulo aqui e foi lá. Aí eu apresentei o atestado, eu acho que é certo descontar. O certo é o senhor não ter protocolado nada. Não pôde vir? Perdi? Não tem direito de receber. Porque o senhor nunca se levantou aqui para defender a população que vai no posto de saúde e não consegue atestado? Que foi por ordem do prefeito, que é para o médico não dar atestado? Mas o nobre vereador pode, né? Porque o nobre vereador tem acesso com o prefeito, e se não conseguir o atestado, e vai lá e induz, como o nobre vereador Davi disse aqui, pôs a risco uma carreira profissional, porque isso queima um médico de uma maneira que não tem reparação. Mas a gente teve todo o cuidado com o médico, teve todo o cuidado antes de tomar alguma atitude, ouvindo o médico. Porque a gente não pode criticar e nem crucificar ninguém antes da ampla defesa. E a gente tem um requerimento onde o senhor disse que estava a trabalho. E depois disse que justifica com o atestado e em razão disso não deveria perder os 50%. Então, você só pensou no dinheiro. Então, acho que a gente vai tomar as medidas cabíveis, mas repito, eu no lugar do senhor eu renunciaria e não colocava os companheiros em má situação. Essas são minhas palavras. Pela ordem. Com a palavra. Eu acabei já de explicar para o vereador que eu cheguei, que lá eu não consegui, eu fui, posso até passar e mostrar para vocês, eu não consegui passar, eu estava com uma pessoa que fez cateterismo lá, a criança fez, porque essa criança não foi para fazer cateterismo, ela pode até explicar para vocês. Aí, a certo momento, aí elas falaram, quando era 4h30 da tarde, me ligaram para mim, 4h30, 5 horas, que ela ia fazer um cateterismo. Quando eu fui para procurar um médico, assim, eu não consegui passar. Eu não consegui passar, vereador.
Dá licença, vereador. Ô, presidente, por favor. Eu nem comecei a falar? Não. Eu queria só acabar de explicar assim, ó. Aí eu peguei, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não podia largar lá, chamar um carro para buscar lá, que eu estava com uma febre. Uma febre. Eu estava com febre, deitado dentro de uma ambulância, que a gente não. Mas eu falei para a nossa colega aqui, que eu tenho maior respeito com ela, não era assim uma coisa tão grave. Eu já sou sincero em dizer para vocês, que não é uma coisa tão grave. Agora, que eu pensei, porque 50%, apesar que fui eu que também ajudei a fazer, eu acho que é muito desconto, né? Mas tudo bem, eu não falei que não é para descontar de mim. Eu não falei nada. Agora, o pagamento saía que dia que sai o pagamento? Que dia que vocês fazem a folha de pagamento? Dia 1º. Dia 1º. E que dia que eu fui lá? Foi na segunda-feira? Que dia? Eu não sei, nem precisa só olhar aí. Dia 23 de fevereiro. Foi dia 23 de fevereiro. Foi dia 23, né? 23 na segunda-feira. Dia 23. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa, que jamais eu queria fazer com má intenção. Eu até achei e penso agora, que estava até pensando, que seria descontado no próximo pagamento. Não sei. É por isso que eu falei para ela, não tem problema nenhum. Você pode chamar ela e perguntar para ela. Falei, olha, se quiserem descontar para mim, sem problema, não tem problema nenhum. Eu vivi tanto tempo sem salário de Câmara, por que eu vou ficar fazendo isso daí? Não tive costume até hoje, que a idade que eu estou, de ser chamado a algum lugar por alguma coisa de estelionato. O que é isso, rapaz? Sabe? Acho que o meu nome, eu tenho nome nessa cidade aqui. Eu tenho nome na cidade. Vocês sabem muito bem disso daí, sabe? Se aconteceu isso aí, foi um deslize da gente mesmo, não vou falar para você que não foi. Lógico, que eu não passei bem, eu não passei. Eu tenho testemunha, eu tenho amigos, pessoas que estavam lá, que podem até falar que eu não estava muito bem. Mas nada que não desse para trazer uma ambulância também embora. A gente até costuma trabalhar doente aqui, mas a gente costuma levar pessoas, às vezes assim, conforme você... Eu estou em São Paulo, não estou aqui na Prata. Eu estou em São Paulo, não tem como eu fazer. Aí eu, né, na verdade, tentei fazer de outra maneira, porque na verdade, se eu falar para você que eu queria perder, ninguém queria perder. Eu não vou falar para você. Mas já que é para descontar, ou fazer o que vocês acham que vocês devem, vocês veem, isso aí cabe tudo. O que manda muito para mim é a justiça de Deus. Obrigado. Nobre vereador, mais uma vez vou dizer, tem várias pessoas roubando isso sem intenção. É isso que o senhor quer dizer? Não. Então o senhor sabia muito bem. O senhor aí acabou se complicando nas palavras. Uma hora disse que não veio porque o paciente precisou fazer o cateterismo. Outra hora disse que estava com febre. Então, na verdade, o senhor não chegou a tempo porque o senhor estava com febre ou porque o paciente precisou fazer o cateterismo? Penote. Presidente, eu acabei de falar para vocês que assim, ó, eu estava lá, eu achei que eu ia chegar em tempo até as 4h30. Depois das 4h30 eu recebi um recado que eu queria fazer o cateterismo. Depois não dava tempo nem de eu passar no médico mais. Eu gasto 3h30 de lá aqui. Eu gasto 3h30 de lá aqui. A hora que eu saí de lá era 25 para as 9 da noite. Nesse tempo não deu para me passar no médico, na verdade. Eu vim embora aqui, cheguei, liguei que não ia dar tempo. A hora que eu liguei, deve estar marcado aí a hora que eu liguei até. Era tarde já, porque não dava tempo mais. Eu acabei vindo embora. Como que eu ia largar uma criança com cateterismo dentro do carro ou internar, eles não iam internar. Acesso do INCOR até lá em cima, eles não deixam você subir, falar com ninguém. E eu estava no setor de pediatria ali. Depois eu tinha que descer no Hospital das Clínicas, que é do outro lado, que tinha filas de gente, muita gente. E eu não ia largar, jamais ia largar uma pessoa, uma criança com cateterismo dentro do carro. Mas aí cabe a vocês, cabe à justiça, vocês fazerem o que vocês acham melhor. O que eu fiz, eu tenho certeza que Deus vai me dar em dobro isso para mim, não tem problema não. Muito obrigado. Nobre vereador, mais uma vez eu vou falar para o nosso colega. Esteja bom senso e renuncie. O senhor não tem mais dignidade para defender o povo de Pratânia. E aí eu vou tornar-se repetitivo. Os cidadãos falam assim: eu achei que o meu pagamento do mês ia dar para pagar minhas contas, não deu.
eu falsifiquei um cheque, porque para ajudar, né? O mês. Aí o mês que vem eu devolvo. É atitude, é criminosa, é ilícita. Então, a gente vai tomar as medidas cabíveis para o nobre colega responder pelas atitudes. Com a palavra. Vou ser breve. Só para eu poder entender melhor o que aconteceu, pelo que eu percebi, que o nobre vereador líder prefeito na Câmara, Nino Vieira, falou que você não poderia participar da sessão porque você estava a trabalho, ele não citou que você estava doente. Então, vamos jogar limpo. O que aconteceu foi assim, você foi de manhã para São Paulo, achou que voltaria a tempo, porque você mesmo disse que não sabia que o paciente ia fazer um cateterismo. E daí o que aconteceu? Você perdeu a sessão, saberia que ia perder os 50% do salário, e você não queria perder 50%, você foi até o médico, pegou um atestado para ver se você conseguiria receber esse salário. Foi isso que aconteceu? Na verdade, eu tentei justificar sim. A maneira que eu pude melhor justificar, porque não tinha outro jeito de justificar. Eu vou pegar um atestado se eu não conseguir passar no médico em São Paulo? Eu não consegui passar no médico lá em São Paulo. Eu ia pegar um atestado, que jeito aqui, se eu cheguei depois da meia-noite? Eu ia correr a pegar um atestado, aí você já chega lá, você sai de madrugada, você chega daqui moído, você vai pegar, você correr para São Manuel, passar no médico para pegar um atestado que seria da mesma data que por exemplo, que deu aqui. Mas, quer dizer, só que eu, na verdade, eu jamais pensei, com mal intenção, com nada, de fazer isso daí. A moça está lá, ela sabe como é que foi as coisas. Eu tenho certeza que ela vai falar a verdade para você. Ela vai falar a verdade, que saiu, o horário que saiu, o que foi fazer, como que não foi, como deixou de fazer. Agora, cabe à justiça, eu não quero tocar nesse assunto, cabe à justiça, vocês veem o que vocês fazem. Para mim, não tem problema nenhum, sabe? Vê o que for certo, vocês fazem aí, tá? Muito obrigado. Não, só queria esclarecer, porque eu até gostaria que ele não falasse, porque na sessão, que está gravada, inclusive, ele falou que você não estava passando mal, ele falou que você estava a trabalho, que você não pode vir comparecer na sessão porque você estava a trabalho. Então foi isso que está acontecendo, que então ele estava a trabalho, você estava a trabalho, depois você aparece com o atestado. Eu acho que o erro está aí. Exatamente, eu falei que tinha acontecido um imprevisto em São Paulo, foi o que eu falei. Deve estar gravado isso aí. Agora, imprevisto é muita coisa. Nobre vereador Nelson de Oliveira, nós não questionamos a atitude do senhor como profissional da saúde, que como várias vezes já parabenizei o senhor, porque o senhor é muito pronto para socorrer o povo quando necessário, mas o que a gente está questionando foi a atitude do senhor em relação a esta Casa de Lei com o dinheiro público. É essa a questão. Porque tomar uma atitude dessa, colocando em risco a imagem de um médico, que é muito querido pela nossa sociedade, o Dr. José Renato, e ainda deixando com as mãos atadas o nobre presidente, que teve que tomar essa atitude e terá que tocar para frente esse caso. Eu aproveito, já que a gente sabe que esse caso vai dar andamento, a justiça vai ser feita, eu gostaria de saber dos demais vereadores, nobre Odair, nobre Linão, nobre Custódio, o que vocês acham em relação a esse tipo de atitude do nobre vereador, que não acha certo de receber, mas ele correu, pegou o atestado, protocolou um ofício, um requerimento, pedindo para que não fosse ressarcido, pedindo para que fosse ressarcido. Ele disse que estava a trabalho, aí depois ele estava doente. Então, nobre vereador, o senhor caiu em contradição, e eu fiquei me perguntando aqui, o senhor disse que dirigiu doente, o senhor está trabalhando doente, isso aí acontece, se isso acontecer diariamente, com frequência, o povo está correndo risco de vida andar com o senhor, se o senhor passa mal assim. Eu gostaria então de saber dos nobres vereadores o que vocês acham em relação a essa atitude do nobre vereador Nelson. E, senhor presidente, eu gostaria de anunciar que a professora precisa ir,
Que já estão voltando para o horário de aula. É, que eles têm horário de intervalo agora, né? Estou quebrando o protocolo, meu presidente. Eu gostaria que a gente se levantasse e aplaudisse eles, que eles merecem, né, pelo IDEB, o índice de aprovação. Eu quero registrar que eles gostaram muito, vão vir outras vezes, viu? Será um prazer. Nós agradecemos. Eu gostaria de saber do nobre vereador Rair, o que o nobre vereador acha dessa atitude do nobre vereador. Senhor presidente. Na parte. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns. E a respeito do... Eu até citei aqui, depois que o vereador Gilberto falou que o vereador Nelson não teve previsto lá. Depois aqui em conversa com ele, depois da palavra dele, eu conversei com ele e falei assim que ele não tinha entendido, mas eu fiquei sabendo. Nós estávamos na reunião com o prefeito ainda falou que o Nelson não poderia estar na sessão, que passou mal lá em São Paulo. Daí foi isso aqui que ele não entendeu, daí eu falei para ele a respeito disso, que ele também não tinha entendido o que tinha acontecido, e eu falei para ele, daí o que aconteceu com o vereador Nelson, que é ele que não estava passando bem. Entendi perfeitamente, não, nobre vereador. A minha pergunta foi a seguinte: em relação à atitude do nobre vereador, protocolar trazer o atestado médico, depois protocolar um requerimento pedindo para que não fosse descontado 50%. Não estou de maneira alguma julgando ele se ele passou mal ou não, pelo amor de Deus. Eu só queria saber em relação à atitude com esta casa de leis, com o dinheiro público. É isso que eu queria saber do nobre vereador. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Se ele não fez na má, que eu fiquei sabendo que ele passou mal. Agora, São Paulo aqui também não dá tempo de chegar em tempo para a sessão. Então, a respeito do pagamento, isso é uma coisa que, se ele provar, ele prova, traz a pessoa aí onde tem que ser que ele passou mal lá, a pessoa está junto, a pessoa sabe se ele passou mal lá ou não, será aprovado. Se não provar, é descontado. Daí a justiça que vai decidir. Eu não abro ele não. A parte. Quanto à fala da questão, na verdade aconteceu isso mesmo que o Lair acabou de falar. Eu não percebi, depois comentando aqui, ele falou que o vereador passou mal lá. Mas eu peguei na hora que tinha acontecido no imprevisto. E agora, quanto ao acontecido, cabe o que está no regimento, o regimento que apure, a justiça que se estiver errado, tem que descontar. A justiça que vai decidir isso, a justiça que vai dar o veredito final. O nobre vereador Custódio. Só para ser breve, eu não vou me pronunciar antes de apuração dos fatos. Eu só gostaria de dizer o seguinte: a maior virtude do ser humano é reconhecer seu próprio erro, porque nós somos humanos, passíveis de erro. Em relação a esse episódio, eu gostaria de ver provas, ouvir testemunhas, já como vocês disseram que vão abrir uma comissão parlamentar para apurar a responsabilidade. Eu acho que é prematuro ainda pedir para o vereador que renuncie e tal, porque a gente tem que apurar os fatos e não pode ser jogado em trânsito, né? Porque hoje o que acontece com o político nesse país é que as pessoas julgam sem ter sentença, né? E pela legislação vigente, você só é culpado quando o juiz te dá a sentença de culpado ou absolvido. Em trânsito você não pode ser julgado. Então eu vou me pronunciar durante
e diante da exposição dos fatos. É só isso meu comentário. Muito obrigado. Eu agradeço. Então vocês concordam, o nobre vereador Linão e o Odair, que não tomariam esse tipo de atitude, assim como o nobre vereador Nelson? Não, vou reforçar o que o vereador Lee falou. Vou aguardar o que a decisão, a justiça vai decidir. Se ela decidir que está errado, sem problema nenhum. Mas aí a gente não pode fazer a justiça, gente. Por isso que a justiça que vocês vão falar que vão mandar, então cabe a justiça decidir. Eu agradeço. Sim, nobre vereador, mas deixa eu me lembrar os fatos, porque já que deve haver justiça, então já tem que começar sempre com a verdade. Quando o nobre vereador Odair disse que sabia dos fatos que o nobre vereador Nelson não tinha passado bem, a pronúncia do nobre vereador Gilberto Vieira a respeito da não vinda do nobre vereador Nelson de Oliveira foi no início da sessão. Depois todo mundo teve a palavra livre e você poderia ter explicado. Mas como eu vi, o grupo de vocês defende a qualquer custo ou outro, pode praticar o tipo de crime ou abuso do poder ou desvio do dinheiro público. Mas esperar o quê? Se o nobre vereador Odair também ficou tempo recebendo um salário do INSS, que se chama BPC, que é benefício de prestação continuada para as pessoas que não têm renda nenhuma, sendo que ele era vereador. Então o que a gente vai esperar? Que um defenda o outro mesmo, porque sempre souber e ninguém tomou atitude. Então é lamentável. Tenho que concordar com o nobre vereador Gilberto Vieira quando ele disse na sessão anterior que a Câmara estava na sola do sapato, e está mesmo. Desse lado está na sola do sapato. Até eu gostaria de ver se seria possível colocar mais uma cadeira desse lado, para assim ficar os quatro desse lado. Pelo menos já fica mais fácil de saber da onde que está a defesa para o prefeito, aonde que está as coisas erradas que é defendida. Então é lamentável, eu fico triste, porque a gente gostaria de estar aqui falando de coisas boas, mas infelizmente a gente não poderia deixar de passar um fato desse, que onde os cidadãos de bem, os trabalhadores vão num posto de saúde, não conseguem atestado. Eu tenho mesmo um conhecido e amigo meu que até postou na rede social que foi lá que ele tinha pegado uma virose. Todo mundo sabe que virose, apesar de não ser uma coisa grave, é uma coisa que é constrangedor. Fica difícil um cidadão trabalhar tendo uma virose, porque constrange mesmo. E não conseguiu atestar o médico porque disse que não tem autorização da diretora de saúde, e não vi nenhum dos nobres colegas aqui defender esse cidadão. A gente comentou na época, a gente tentou falar aqui, mas não vi defesa ao cidadão. Mas defesa para o prefeito ou para o companheiro de grupo, mesmo agindo ilicitamente e com um gesto onde se caracteriza um estelionato, eles dizer que não vai se pronunciar, ou que estava doente mesmo. Então eu afirmo a palavra do nobre vereador Davi, como que uma pessoa que é para ter uma responsabilidade, que dirige uma ambulância, vem doente de São Paulo aqui dirigindo, então colocou ainda a vida de terceiros a risco, porque se a pessoa não está bem para vir na sessão, não está bem para dirigir um carro, ou para vir na sessão não está, mas para receber é um jeito. Então eu quero deixar bem claro para a população que está aqui o tipo de política que a gente tem para Tânia, que só pensa no bem-estar dele e da família dele, e faz qualquer coisa para não deixar de receber o que não é seu, porque quando trabalha tem direito de receber.
Quando não trabalha, não tem. Essa é a minha... Pela ordem, não, presidente. Com a palavra. Eu vou ser o mais breve possível, porque hoje eu fui cobrado por algumas mães e queria agradecer a essas mães, que até acharam que eu tinha esquecido de cobrar, né? Agradecer por vocês nos procurarem e cobrar da gente o serviço que nós temos que retribuir para vocês, que é para isso que a gente é pago. Eu gostaria de cobrar o nobre prefeito que está fazendo de Pratânia uma piada em relação às casas que já estamos entrando no 3º ano e tem mães me procurando que já não está deixando de comer, não tem dinheiro para comprar remédio, não está conseguindo mais pagar aluguel, vai na assistência, não consegue socorro, fundo social ninguém atende, porque estão na esperança dessas casas. E o prefeito usa dessa dor para fazer política. Soltou, acho que já é o 5º ou 6º jornal, que vai sair as inscrições, que vai começar a construção dessas casas, e as famílias estão aí a desejar, passando por dificuldades socioeconômicas, e a gente não vê uma providência desse prefeito. Então, por isso que eu disse que está virando uma piada essa administração. Aliás, na próxima sessão, eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês por que é que o prefeito está fazendo de Pratânia uma piada. Vou mostrar de acordo com o planejamento de governo dele, plano de governo, aonde eu fiquei indignado com tanta mentira, tanto desrespeito com o cidadão, tanta ilusão, tantas promessas fantasma, simplesmente para entrar na prefeitura e deixar o município como está, a desejar, abandonado. Eu gostaria que algum dos vereadores dissesse para mim que o município está bom, em que sentido, em que área, e gostaria que tivesse números, porque eu tenho números de pessoas, de cidadãos que estão sentindo na pele o descaso e o desrespeito dessa gestão. Eu agradeço às mães presentes, né? Agradeço a todos os cidadãos que vêm acompanhando o nosso trabalho e peço a vocês que continuem nos cobrando, nos orientando, né, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho junto com a população. Por enquanto, essas são minhas palavras, em nome do presidente. Pela ordem. Uma palavra. Só para encerrar, queria fazer uma pergunta, que às vezes vocês podem estranhar, sempre vocês fazem pergunta para o líder do prefeito, mas é que a gente não consegue ter um contato amigável com o prefeito. A gente não consegue. Eu convidei o alcaide na última sessão para vir aqui e ele não veio. Na última audiência pública da saúde, a gente também esperava ele aqui e ele também não veio. Não veio. Então, assim, não se incomode, não, porque você é o líder dele. Então, de eu estar perguntando sempre para você coisas relacionadas ao Poder Executivo, até porque você também foi nomeado líder do prefeito na Câmara. Eu gostaria de fazer essa pergunta, aproveitando a ponte do nobre vereador Davi, que é sobre as casas populares, que eu acho que não só eu, mas eu acho que todos nós vereadores, é a pergunta que a gente mais escuta nas ruas. Quando vai sair essas casas populares? Você tem uma informação concreta? Você conversou com o prefeito? Tanto de Pratânia quanto da Pratense. Você sabe me responder? Bom também, né? Pela ordem. Uma palavra. O vereador tem conversado, sim, sempre e cobrado a previsão para começar em junho. As coisas é complicado, você sabe que corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra. Mas segura a previsão que é para começar em junho, aqui de Pratânia e da Pratinha. Porque é complicado as coisas, você sabe. Eu já vou jogar limpo, não vou ofender ninguém, não quero polêmica. O prédio da Câmara está parado também, faz 2 anos. Por quê? Porque tem problema. Teve, eu sei. Então, não é fácil. Uma obra aí também não sai do lugar. Eu acredito que tem motivos,
como tem as obras também da prefeitura, entendeu? Não estou falando nada e mal da Câmara. Tenho certeza que teve algum problema, como nas obras da prefeitura tem. Mas está tudo programado para começar em junho. Não estou ofendendo nada a Câmara, entendeu? A parte. Deixar bem claro isso. A parte. Posso? Para complementar. Relacionado a esse assunto, depois acho que o ex-presidente vai querer fazer algum comentário relacionado à Câmara. Mas em relação às casas populares, para não desfocar, eu gosto sempre de fazer esse comparativo com outras cidades, que é sempre bom comparar administrações. E Areópolis entregou casas populares com menos de 2 anos. Então, eu acho que é um erro de administração pública, assim, do prefeito. Da gestão passada. Mas se você contar os anos, deu 2 anos e pouco o prefeito entregou. Então, o povo perece, o povo precisa dessas casas. E eu gostaria que a gente se unisse dessa forma, que a gente pudesse cobrar de forma mais intensa ao prefeito, de uma forma que ele cedesse às nossas cobranças. Porque, peraí, tem 9 vereadores aqui que foram eleitos pelo povo. Se somar o voto de nós 9, vai dar muito voto, sem contar ainda das legendas, dos partidos. Então, o prefeito ele deveria respeitar a opinião dos vereadores. E eu... A respeito das casas lá de Areópolis, as casas estavam prontas e a gente até depredando as casas porque não eram entregues. Daí o prefeito Amarildo agora que fez a entrega das casas. E aqui de Pratânia, no dia 20, programado para o dia 20 de junho. Obrigado. Então, A parte. Só lembrar, vereador, que é complicado as coisas. Eu tenho um exemplo próprio, que no meu mandato eu consegui aquelas casas, dei um puta trabalho para comprar o terreno, foi comprado, teve que desmembrar, teve que fazer escritura, registrar, doar para o Estado, até aí eu fiz, e fazer o sorteio. Tanto que eu acho que correu 2 anos por aí, esse trâmite, no meu mandato. Aí entrou o Marcos, deu continuidade à obra, ótimo, as casas estão lá, nós temos moradores de lá, e ainda, se não me engano, acho que correu uns 2 anos no mandato dele ainda, ou mais para terminar a obra. Você vê que não é tanto o prefeito. Eu quis terminar quanto antes, lógico, no meu mandato, mas não consegui. E o Marcos entrou, lutou, batalhou, não tem dúvida nenhuma. E também correu quase uns 2 anos, 3 para terminar. Tem casos que é complicado, mas ele está empenhado sim, está lutando, batalhando, que a previsão agora é para iniciar em junho. Então, eu gostaria de pedir, então, mais uma vez, para a gente ser mais intenso nas cobranças com o prefeito. Eu peço principalmente dos 4 vereadores da situação, que são que mais têm contato com ele, eles sabem que a gente cobra intensamente ele. E assim, eu acho que não justifica a questão de ser complicado, porque Botucatu, esse é um exemplo concreto, entregou 4 mil casas em 4 anos. Então, a gente começa a usar esses dados, a gente vê aí para nossos vizinhos, a gente vê que alguma coisa está errada, que começou alguma coisa errada. No caso das casas lá que o senhor deu início no seu mandato, é que o Marcos ele teve que refazer o projeto, ele trocou o projeto, depois logo ele conseguiu o muro de arrimo, que foi um investimento grande aí, que ele conseguiu. Então, aconteceu essa demora por causa de uma troca de projeto mesmo, de um restabelecimento. Então, eu queria só para terminar esse assunto, depois passar a palavra, que eu acho que a gente tem que ser mais intenso, principalmente vocês que estão lá na situação, porque nós já estamos sendo intensos, a população cobra nossa, acho que aqui a maioria está cobrando casas, e para vocês serem mais intensos, pegar mais pesado com o prefeito, porque ele tem que respeitar vocês, porque se a gente somar a votação de vereadores, de nós 9 que está aqui dessa casa, e mais as legendas partidárias, é mais voto que o dele. Então eles têm que respeitar a opinião de vocês. Muito obrigado. Pode falar. Então, a respeito
do projeto. Eu creio que é isso que esteja demorando, que parece que o projeto estava à pratinha. Depois de tudo, quase tudo pronto, teve que mudar o projeto. Falou que tem que ser 2 projetos diferentes, não poderia o da pratinha estar incluído no mesmo projeto daqui. Eu creio que seja isso a demora. Obrigado. Pela ordem, não, presidente. Uma palavra. Vou ser o mais breve possível, já está tarde. Em relação à Câmara, do prédio da Câmara, para mim, no meu ponto de vista, enquanto eu era presidente, era desnecessário um prédio tão grande para o nosso município num valor absurdo de mais de R$500 mil. Nós encontramos falhas, sim, mas não foi nós que programamos todos os projetos, não foi com a gente que começou. A gente deu andamento no projeto que era do nobre vereador Custódio Fávero, e tinha falhas, sim, falhas técnicas, tinha falhas de estrutura, mas não que tinha falta de vontade da gente, e são coisas que acontecem. Mas eu gostaria de expressar aqui a minha indignação, agora direcionando ao senhor prefeito, que está muito difícil ser vereador em Pratânia, porque a gente vê o tamanho da necessidade do povo, da cidade, e a gente reivindica, a gente cobra o prefeito, e a gente não vê resultados. Dá a impressão que essa casa aqui está fantasma, que não tem representantes do povo, mas tem. O prefeito não faz porque ele entrou para receber salário, e nós estamos aqui para brigar pelo povo. Eu gostaria de questionar o nobre líder do prefeito, senhor Ninão, que eu fui cobrado por algumas mães, algumas famílias aí, em relação ao programa de Cidade Legal, as escrituras, que tem muita gente procurando, não tem resposta. A gente gostaria de saber em que pé que está, quando vai ser entregue essas escrituras. O nobre vereador tem essa informação? A parte. É o caso que eu falei. A pratinha estava pronta para ser entregue, né, Léo? Aí teve um problema de divisão lá, de escritura, uma coisa assim, e é onde não foi possível entregar. Mas está adiantado, sim, e eu posso checar isso aí e fazer na próxima sessão. Eu agradeço. Eu sei que a pratinha já era para ser entregue, mas teve um problema lá, acho que no campo, ou qualquer coisa assim, na escritura lá, que foi suspenso a entrega por motivo dessa matrícula, dessa escritura, mas era para ser entregue na pratinha. Mas eu prometo que na próxima sessão eu trago como está o andamento dessa importante conquista para a cidade de Pratânia. Sim. Agora, nobre vereadora, só para esclarecer para o nobre vereador, se o prefeito disse alguma coisa em relação aos projetos, eu participei dos projetos da Casa da Pratinha e os projetos já eram individuais. Até onde eu tenho esse conhecimento era individual. A Pratinha seria 20 casas e Pratânia tinha um outro projeto que inclusive teve o dono das terras aí andando de helicóptero esses dias atrás. O prefeito fez pose no jornal e tudo mais, como se ele estivesse trazendo esse empreendedor para o nosso município, e na verdade já é conversas passadas de outra gestão. Pratinha já tinha um projeto que até, no nosso entender, essas casinhas já eram para ter sido entregues. As famílias estão esperando há mais de 4 anos, porque foi um projeto da gestão passada. E eu não sei o que foi que o prefeito fez para dificultar, que essas famílias estão sofrendo. Em relação a trabalho, o prefeito tem trabalho com projetos, dá dor de cabeça, mas ele ganha para quê? Ele entrou na prefeitura sabendo que ele tem que ter compromissos. Ele sabe que ele vai enfrentar dificuldades. Agora é mais fácil ele não ter peito para enfrentar e jogar a culpa no adversário do que ele ir lá honrar como um cidadão de bem, como um pai de família que é, e como um gestor representante do povo. Mas não, ele prefere tirar das costas dele e jogar para alguém. Então, por enquanto, essas são as minhas palavras. Eu agradeço o novo presidente e a plateia presente. Só para a gente encerrar, gostaria de me dirigir ao nobre colega Gilberto Pereira, que é líder do prefeito. A gente gostaria, mais uma vez,
que vocês se empenhassem, cobrassem junto com a gente essa rapidez para que resolva o problema das casas, o problema da entrega da obra do posto de saúde. Porque eu fico preocupado, porque se uma reforma de um posto de saúde está demorando o tempo que está, imagina a construção de 120 casas. E como um nobre colega mesmo disse o ano passado, que ficaria pronto em julho, o posto iria funcionar 24 horas, ou no mínimo ia funcionar até as 11. Então, eu espero que quando vocês falarem em junho, seja junho deste ano, e não do ano que vem. Porque a gente está cansado de ouvir falar, vai acontecer, eu vou trazer no dia certo, e nunca acontece isso. Então, como o novo vereador Lucas falou, eu reforço as palavras dele, que nós somos 9 vereadores que fomos eleitos pelo povo e devemos fazer de tudo para que isso melhore para a população de Pratânia. E teve uma audiência pública onde se falou da saúde. O nobre vereador Custódio esteve presente, né? E eu acho que acabou deixando antes tá. Então foi bom o senhor ter lembrado, me desculpe, que assim o senhor vai poder confirmar comigo, onde o contador da prefeitura, junto a Merielle, que é funcionária também está no Finanças, disse que Pratânia é uma das melhores cidades da região em questão financeira, que tem dinheiro na prefeitura. Então tem dinheiro. Aí a gente não vê melhoras na saúde, como o nobre vereador Davi já disse. Você vê dinheiro saindo, mas não vê resultado. Você não vê um aumento digno para os funcionários, que estavam tudo angustiados, esperando que esse projeto de lei tivesse vindo na quinta-feira para ser votado hoje. Então a procura nossa é grande, saber se a gente já tem resultado, de qual é o valor. Então a gente fica chateado, porque amanhã é mais um dia que eu vou falar que não tenho o que falar para eles. Então a gente queria agilidade, porque é muito fácil a gente falar vai acontecer, ou o prefeito está vendo, quando o interessado não é a gente. Mas a gente tem que se pôr no lugar das pessoas e brigar por elas como se fosse para a gente. Então é isso, Cláudio. Vou pedir mais uma vez para os novos colegas, vamos se empenhar junto. Aqui essa Casa de Lei é independente do Poder Executivo. Aqui nós estamos aqui para criar leis, fazer indicações, fiscalizar rigidamente o prefeito, porque não pode se brincar com dinheiro público, e cobrar melhorias para a população. Então, espero que a gente esteja junto para que isso aconteça. Obrigado. Pela ordem. Pela ordem. Com a palavra, presidente. Como vocês puderam, alguns devem ter observado aí que eu estava mexendo no celular. Chegou uma mensagem de um cidadão aqui, indignado, que ele presenciou uma situação que um ex-vereador, que também dava apoio ao prefeito, fazia oposição ao ex-prefeito, se eu não me engano. Vocês podem me dizer se foi, acho que na gestão passada, o Ney. Então, a pessoa me mandou aqui indignado que ela foi abordada pelo funcionário público que tinha lixo, que ela colocou entulho na calçada, e ela estava passando minutos depois, ela só não me falou o dia aqui, não deu nem tempo de eu perguntar, minutos depois, e ela viu funcionários da prefeitura, através da ordem do prefeito, limpando o entulho que, segundo era da casa do Ney, que foi jogado no terreno da prefeitura, ali, uma coisa assim. E o dela, ela disse que não tinha condição de pagar a caçamba, ela teve que ouvir que levaria uma multa de R$300, caso não contratasse a caçamba, caso não limpasse. Então,
Isso é uma mostra do desrespeito do senhor prefeito com o cidadão. Para ele, para pessoas mais próximas, tem benefício. E para a população, é multa. Lamentável. Muito obrigado, nobre presidente. Pela ordem. Com a palavra. Vereador presidente, eu só gostaria de ratificar mais uma vez um assunto sobre as casas populares. Me parece que a assinatura do contrato é julho mesmo, né, meu? E a pratinha, segundo informações não oficiais, que eu soube por terceiros, que deu um problema de escritura lá. Não sei o que é, mas a gente pode levantar. Em relação ao novo empreendimento que está para sair depois da pista, eu acho o seguinte: a gente sempre está procurando aqui nessa casa quem for buscar o recurso, quem for buscar projeto, quem for buscar o empreendimento. Eu acho que a coisa mais importante de todos é dar sequência no empreendimento. Não importa quem começou. Eu costumo dizer sempre uma passagem que aconteceu na minha vida quando eu era menor de idade ainda, que eu trabalhava na Rádio Clube. E no anfiteatro da Rádio Clube tinha um piso de IP. E eu ficava maravilhado vendo aquele piso que as pessoas passavam, as mulheres que trabalhavam na rádio passavam aquela cera e a gente brincava de pentear o cabelo naquilo. E teve uma mudança política na cidade, os caras arrancaram aquilo lá e colocaram piso frio. Então eu tenho eu sempre pensei comigo assim o seguinte, né? Será que político é só para estragar o que o outro faz? Eu não tinha consciência do que é. Então, em relação ao nosso projeto da Câmara, é um projeto arrojado para o município? Talvez seja, que começou na era da presidência do Japão. Eu dei continuidade, o senhor deu continuidade, espero que os mídias também se permitem se chamar dessa maneira, está dando continuidade. Eu acho que tem uma parte contratada aí já para começar a falar. Que a Prata, eu acho que a Prata merece, que pelo povo que tem aqui, eu acho que é pequeno ainda, né, em relação ao povo. E hoje eu tive a oportunidade de acompanhar esse pessoal que eu também não conhecia desse empreendimento que vai acontecer do outro lado da pista. Então eu vi os projetos, vi as diretrizes que a Sabesp já passou para eles, os projetos de água e de esgoto, que vai ser o sistema isolado, eles vão ter postos, vão ter lançamento de esgoto, está na ET nossa. É um projeto arrojado. Tem até condomínio ali. Tem área industrial, tem a construção de 20 barracões, entendeu? Que vai ser colocado à venda, vai ser colocado à disposição de quem queira, vai ter custo, isso, claro. Porque os caras também são privados, eles não é público, né? Então eu acho que o primeiro passo está sendo dado, como vai ser implantado também o abatedouro. E em relação ao salário dos funcionários, nós pedimos para o prefeito não enviar o projeto de lei na semana passada. Porque não é a gente que vai decidir isso. Não é os 4 vereadores, como vocês mesmos dizem, da base do prefeito, que vai decidir aumento para os funcionários públicos. Em conversa com o executivo hoje, quem vai decidir são os próprios funcionários. E vai ser em faixa de escalonada. Para que a faixa mais baixa receba um pouco mais. E a faixa que ganha maior, que seja a livre de inflação. O jurídico está vendo se pode ter esses 2 índices dentro da lei. Mas que vai ser repassado uma faixa. Eu posso até citar um exemplo. Por exemplo, você tem um salário mais baixo aqui, o salário mínimo. Você dá R$120 de aumento. Se alguém tiver uma calculadora, pode fazer uma porcentagem. Ele vai dar mais ou menos quase 12%. Então, se você for repassar o índice de inflação, que é 6,22, não, é 6,42, acho que é. Acho que já foi, não foi, mas não é atualizado para 7 alguma coisa? Agora não posso dar essa resposta mesmo, mas eu acho que o Dr. Valente acho que pode dar essa resposta para mim depois,
que o projeto para referência de aumento de salário pode ser escalonado. Você pode até atingir uma faixa menor, ou senão você dá a inflação para todos. Ou você repassa um índice. A parte percentual tem que ser uma só. Uma só. E a fixa também. Você pode dar aqueles 1%, 2%, mais tanto. Sim. Mas Então você pode não... dar 1%, mais R$100 para um, mais 150 para outras referências, não pode distinguir. Tá, então, isso aí o juiz está vendo. Mas agora é o seguinte, em relação a essa tomada de decisão, nós conversamos com o prefeito hoje, e ele conversa com os funcionários. Quem vai resolver se vai ter o 6.41, que foi atualizado, ou se vai ser o linear. Então isso daí ele vai programar, acho que essa semana, no próximo semana, para ele enviar o projeto. Eu sei que vai ser acima da inflação. Eu acho que o índice que ele vai passar, se for só o valor fixo, eu acho que ele sai do índice da inflação, dá um pouquinho mais. Só que se não puder ser escalonado, vai ser direto. Né? Mas isso ainda vai ser definido junto aos próprios funcionários. Porque eu até acho que quem sabe onde está doendo o cara são os próprios funcionários mesmo. Né? Então, nada mais justo do que eles abrirem e falar, e a gente também vai estar junto, vai estar ouvindo e sempre querendo mais aumento para os funcionários, que a classe operacional ela é importante para qualquer instituição. Era só isso que eu tinha que acrescentar, e eu agradeço a atenção de todos e boa noite. Então quero fazer um pedido aqui para o prefeito e para os novos vereadores que dão sustentação ao prefeito, que convide a gente para essa reunião com os funcionários, como o nobre vereador disse que vai estar presente. Eu também gostaria de ser convidado para me participar, pelo menos ouvir a proposta do prefeito. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa terceira sessão ordinária de 2015 da Câmara Municipal de Pratânia. Informo aos novos vereadores e ao público presente que a quarta sessão ordinária de 2015 será realizada no dia 23 de março, às 20 horas, nesse mesmo local. Boa noite a todos. Tenham uma ótima semana. Boa noite. Senhoras, eu só queria fazer uma homenagem, eu sei que está um pouco atrasada, em nome da ex-vereadora Ana e a Lúcia Maria, que ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres, inclusive eu coloquei uma mensagem no meu Facebook, aquela música Mulheres de Atenas, dizendo assim: mulheres, ai de nós se não existisse vocês. Parabéns a todos, viu? Obrigada.